eu queria dar um recadinho só. É o seguinte, o evento está sendo gravado e depois nós vamos editar, né, todas as apresentações, e ainda estou pensando como é que nós vamos disponibilizar isso para a pessoa. Mas como existem algumas apresentações onde às vezes ela está ligada a um projeto de pesquisa, que tem às vezes um cliente, às vezes você assina um termo de sigilo, né, às vezes para disponibilizar isso na internet. Então eu peço para o pessoal não filmar, ou se for filmar, peça para o palestrante a autorização, porque às vezes a gente tem tem que ter esse tipo de cuidado, tá? Então, a próxima palestra vai ser do Sérgio Roberto Santos. O título é Recomendações para a Segurança na Utilização de Dispositivos de Proteção contra Surtos. Sérgio Roberto Santos é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Economia e Negócios, com MBA pela Universidade Federal de São Carlos, mestrando em Energia no Instituto de Energia e Ambiente da USP. É engenheiro eletricista na Lambda Consultoria, instrutor da Termotécnica para Raios e colunista da revista Eletricidade Moderna. É membro de comissões da BNT e autor de livros e artigos sobre aterramento, proteção contra descargas atmosféricas e dispositivos de proteção contra surtos. Bom dia para todos, tá? Obrigado, Léo, pela oportunidade, parabéns pelo evento. Parabéns também, obrigado a todos do IEE aqui que cederam lugar aqui, mas também todo dia trabalham nesse sentido de aumentar o nosso conhecimento sobre descarga atmosférica. Eu vou falar sobre algumas recomendações para que a gente utilize os dispositivos de proteção contra surtos, mas de maneira segura. Ou seja, o objetivo aqui não é mostrar como o DPS deve proteger uma instalação. Isso eu acredito que é um conhecimento que já é consolidado. A minha intenção aqui é apresentar algumas características para que o DPS, quando ele não está atuando, quando ele não está protegendo, ele não crie problemas na instalação ou torne essa instalação mais insegura. Ou seja, o objetivo aqui não é mostrar como o DPS protege uma instalação e como ele deve ser protegido para que ele opere dentro de condições de segurança. Em primeiro lugar, sempre que a gente vai falar de DPS, de dispositivos de proteção contra surtos, a gente deve fazer dois cortes muito bem definidos. Porque normalmente os colegas falam em DPS, dispositivos de proteção, como se fosse uma coisa única, uma coisa geral. Existem duas características que são muito importantes para problemas de segurança do DPS. Em primeiro lugar, a tecnologia. Existem vulnerabilidades que são associadas àquela tecnologia que nós vamos utilizar. Quando nós utilizamos um centelhador, o centelhador causa alguns problemas. Ele tem algumas vulnerabilidades, que são diferentes daqueles problemas causados por varistores, que é uma outra tecnologia que tem características totalmente diferentes. Eles fazem a mesma coisa, eles protegem a instalação, mas protegem a instalação de uma maneira diferente. E por último, os diodos. Então a gente tem problemas causados pelos centelhadores, não causados, sofridos pelos centelhadores, problemas sofridos pelos varistores e problemas sofridos pelos diodos. Então as recomendações para cada tecnologia são diferentes. Em segundo lugar, a gente tem 3 tipos de DPS, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Isso obrigatoriamente indica onde o DPS vai ser instalado. Existe uma vulnerabilidade na entrada de energia, existe uma vulnerabilidade nos quadros de distribuição, existe uma vulnerabilidade nas tomadas nos pontos de aplicação. Então a gente precisa diferenciar e entender as tecnologias e os pontos de aplicação, os tipos. Não existe uma relação direta, ou seja, centelhador para um tipo, varistor para um tipo e diodo para um tipo. A gente vai combinar essas 3 tecnologias, olhando as suas vulnerabilidades e olhando os seus pontos de aplicação. Quais são essas vulnerabilidades? Em primeiro lugar, o centelhador. O centelhador é o DPS mais simples que pode ser fabricado, porque o princípio de operação do centelhador é muito simples. Ou seja, o centelhador é um gap, é um espaço que é preenchido por um material dielétrico, e quando a tensão, o campo elétrico chega a um determinado valor,
a impedância dele cai abruptamente, por isso ele é conhecido como um comutador de tensão. Ele tem uma impedância que cai praticamente a zero quando a diferença de potencial dos seus terminais chega a um determinado valor. E por essa característica, o centelhador, historicamente, ele é conhecido como um dispositivo curto-circuitante. E, obviamente, se ele é um dispositivo curto-circuitante, qual é o risco que ele traz para a instalação? Curto-circuitar a instalação. Não na atuação da descarga atmosférica, não no problema quando ele protege, mas imediatamente após ele conduzir a corrente de surto. Porque ele passa a conduzir o que a gente chama corrente de segmento, inclusive a corrente de curto-circuito alimentada pela origem da instalação. Então, o grande problema de um centelhador é ele curto-circuitar a instalação. Então, como é que a gente evita que isso aconteça? Qual é a preocupação? Que essa preocupação não é minha. Eu vou assumir uma posição aqui agora, uma posição discricionária, de ser um fabricante de DPS, assim que eu me considero. Essa é a preocupação que a Débora, que está aqui, o Ariovaldo, que está aqui, que são projetistas, eles têm que tomar. Eles têm que entender que quando eles aplicam um centelhador e eles instalam esse centelhador como DPS tipo 1 na origem da instalação, automaticamente eles têm que avaliar o quê? O nível de curto-circuito, a corrente de curto-circuito naquele ponto. Se o DPS é capaz de conduzir essa corrente, ele não deve conduzir, mas ele pode conduzir, e como essa corrente vai ser interrompida. As tecnologias mais antigas, que era o centelhador mais tradicional, que era um gap de ar entre dois eletrodos, eles tinham muita dificuldade em interromper as correntes de curto-circuito. E quem fazia isso eram os fusíveis e os disjuntores nos quadros de entrada. As tecnologias mais modernas, com câmeras de extinção, normalmente elas interrompem a corrente de curto-circuito. Normalmente. Não significa que elas sempre vão interromper. Então, eu preciso ter algum tipo de proteção e avaliar o nível de curto-circuito naquele ponto. E se o DPS que eu estou instalando ali, caso ele seja um centelhador, pode não ser, mas caso ele seja um centelhador, se ele vai ter condições de conduzir essa corrente de curto-circuito e preferencialmente interromper. Caso ele não tenha condições de interromper, é um disjuntor ou um fusível de retaguarda que vai fazer esse papel. O papel o dimensionamento desse fusível e o dimensionamento desse disjuntor em harmonia com o DPS é uma obrigação do projetista. Porque caso eu tenha um disjuntor sem o DPS, é uma situação. Caso eu tenha a instalação com o DPS passa a ser um elemento da instalação que deve ser protegido. O DPS deve ser protegido nesse caso aqui. Então, essa é a primeira vulnerabilidade. A segunda vulnerabilidade, eu ultrapassei, que normalmente a gente deveria falar na sequência dos varistores, mas eu vou falar depois, são os diodos. Os diodos são elementos que não são curto-circuitantes. Só que os diodos têm uma capacidade de dissipação de energia, porque eles têm uma junção PN, que ela é limitada em relação ao que pode um centelhador e o que pode um varistor. Então, sempre que eu falo normalmente, é porque existem tecnologias, produtos diversos, o que normalmente a gente tem como uma generalização. Os diodos, eles são instalados como DPS tipo 3, no ponto de alimentação dos equipamentos. Nesse ponto de alimentação dos equipamentos, a corrente de curto-circuito é o mais baixo possível em relação aos quadros de distribuição e aos quadros de entrada. Então, normalmente, o curto-circuito, ou conduzir a corrente de curto-circuito, não é um problema dos diodos. E eles também não são dispositivos curto-circuitantes. Então, eles não dão passagem à corrente de segmento quando o surto cessa. O surto sempre vai cessar, isso é muito importante, por si só. Toda sobretensão transitória ela tem um começo, um fim bem definido. Caso contrário, ele não é uma sobretensão transitória. Dispositivos de proteção contra surtos só protegem contra sobretensões transitórias. Ele não interrompe essa corrente. Essa corrente interrompe porque a sua fonte de energia cessou. Nesse caso, o grande problema que existe na utilização de dispositivos tipo 3 é que, ao contrário do tipo 1 e do tipo 2, eles são instalados em série com aquilo que eu quero proteger. Então, a corrente que o equipamento consome, a corrente de carga, passa por ele. Por isso que na folha de dados, isso é muito importante, a folha de dados de um centelhador é diferente da folha de dados de um varistor,
e é diferente da folha de dados de um diodo. Só que o projetista, e isso é um erro, sempre vai procurar a corrente que o DPS pode conduzir. Então, sempre que a gente especifica um DPS, a gente se preocupa quantos KA o DPS pode conduzir. Determinou isso aqui, acabou a especificação. E não é assim. Existem outras coisas que eu devo especificar também. No caso do DPS tipo 3, é fundamental o que a gente chama IL, que é load, a corrente de carga, que é a corrente que pode passar pelo DPS em regime permanente, porque ele está alimentando essa carga. Então, qual é o grande problema do DPS tipo 3? Eu instalo um DPS tipo 3 na tomada para alimentar, por exemplo, um projetor, vem alguém aqui, instala mais um computador, mais um aparelho de som, aumenta o consumo, esse DPS não vai conseguir, ele vai conduzir uma corrente em regime permanente, o diodo interno dele vai queimar, porque ele não foi feito para isso. E ele não está protegido contra isso. Porque o fabricante não passa pela cabeça dele que alguém vai alimentar 40 amperes num dispositivo que pode alimentar 20 amperes. Ele não foi preparado para proteger ou evitar que aconteça uma coisa que é um total contrassenso. Qual é a proteção que um DPS tipo 3 tem para evitar que ele conduza uma corrente maior que ele pode ter? É a folha técnica, é a informação que o fabricante coloca no dispositivo dele falando: eu posso alimentar 20 amperes, eu posso alimentar 15 amperes. Se alguém vai alimentar 40, 50, 60, na cabeça do fabricante não faz nenhum sentido. Então, como é que a gente combate essa vulnerabilidade? Instalando o DPS no equipamento, não nas tomadas, ou evitar, especificamente no equipamento, porque aí não tem como o DPS proteger vários equipamentos. Ou caso eu tenha que proteger alguma coisa, uma tomada, por exemplo, que existe a possibilidade dessa carga ser excedida, instalar o DPS em modo comum. Mudar a configuração do DPS para que ele não proteja em modo diferencial, fase ou fase neutro, apenas entre fase e terra, colocando o DPS tipo 3 em paralelo com a carga. Não é o ideal, mas se for perigoso de outra maneira, eu corro risco de uma instalação que pode ser usada indevidamente, é uma solução para isso aqui. Agora, gente, eu vou dedicar mais tempo aqui no que é mais perigoso. Por que os varistores são mais perigosos? Porque eles são mais usados, e eles são mais usados porque eles têm mais versatilidade, eles são utilizados normalmente como DPS tipo 1, tipo 2, tipo 3, não deveriam, mas são, mas ao mesmo tempo são os mais consumidos e são os mais críticos, são assim, os dispositivos não mais sofisticados, mas mais complicados, vamos dizer, num certo sentido aqui. Por quê? Porque os varistores de óxido metálico, que são os varistores normalmente utilizados no DPS tipo 2, praticamente no mundo todo o DPS tipo 2 é um varistor. Alguns DPS tipo 1 também são os varistores, e alguns DPS tipo 3 também são os varistores, mas no caso do tipo 2 sempre são os varistores. Eles são dispositivos de varistores de óxido de zinco, antigamente eram outros óxidos metálicos, e eles sofrem dois tipos de problema diferentes. Um se chama TOV, é a sobretensão temporária, que não tem nada a ver com a sobretensão transitória. O DPS protege contra a sobretensão transitória porque ele retorna ao estado inicial, o surto deixa ele voltar, e ele não protege contra a sobretensão temporária, porque essa sobretensão temporária não retorna ao seu estado inicial. E aí o DPS fica uma chave fechada permanentemente, e ele não foi construído para dissipar energia em regime permanente. Ele não tem essa capacidade, e ele vai se deteriorar. E outra situação é o final de vida útil do DPS. Muita gente confunde final de vida útil do DPS com defeito do DPS. O final de vida útil de um varistor é uma coisa esperada, necessária e definida já na utilização do dispositivo. Ele vai chegar ao final de vida útil. Então, ninguém pode considerar que um DPS, um varistor, que chegou ao final de vida útil dele, é um defeito. Como não é um defeito, o fabricante do DPS, quando utiliza um varistor, ele possibilita, ele projeta o DPS de tal maneira que esse final de vida útil, como é esperado, é previsível, alguma coisa vai acontecer
que vai retirar o DPS do circuito, o que não acontece com o diodo, e o que não acontece com o centelhador. Nesse caso, ele vai sair do final de vida, ele vai ser retirado do circuito. Então, são duas situações que o varistor enfrenta. O TOV, que é a sobretensão temporária, e o final de vida útil dele, que são situações completamente diferentes. A sobretensão temporária são aumentos de tensão provocados por causas da própria instalação, seja a instalação a rede de alta tensão, média tensão, baixa tensão. Também não é um defeito, é uma condição operacional de um circuito elétrico que vai provocar uma elevação de tensão além daquela faixa tolerável que todo circuito elétrico tem liberdade para que aconteça. Então, é uma sobretensão, a tensão aumenta do valor nominal, mas ela é temporária, ela vai ficar permanentemente mais alto até que a causa dessa sobretensão seja eliminada. Tá? Faltas em sistema de alta, média tensão. Tem várias causas aqui que eu listei aqui. Tá? São coisas que a gente pode evitar, mas até um certo ponto. Existe um custo para fazer com que elas não aconteçam. Então, normalmente, as nossas instalações, as sobretensões temporárias, são eventos que venham a acontecer. Então, a nossa instalação elétrica tem que estar preparado para conviver, eventualmente, com sobretensões temporárias. Agora, esse é um ponto importante. Até o professor Milton Moreno vai falar depois de 5410. Essa é uma tabela que está na 5410 na versão atual. Não sei como é que ela estaria na versão a próxima. Ela dá para a gente como a gente calcula a tensão máxima contínua de operação do DPS. Qual o valor que a tensão pode aumentar sem que o DPS entre em operação? Não quer dizer que ele vai se desgastar ou não. Sem que o DPS seja acionado, ele entre em um estado de chave fechada. Muita gente confunde essa tabela como uma proteção contra a TOV, e não é. Essa tabela existe para que o DPS não entre em operação indevidamente ou muitas vezes, ou desnecessariamente. Claro que essa tensão ela contribui para evitar que o DPS seja desgastado ou danificado pelo TOV. Porque quanto mais alta a tensão que o DPS entre em operação, mais folga, mais o TOV pode subir sem que o DPS seja vulnerável para isso. Se aparece uma sobretensão, por exemplo, 250 volts, e o DPS tem o V de 275, isso não seria muito um problema. Mas isso não evita o TOV, porque o valor TOV é muito superior a esse, 350, 400 volts. Então, o DPS tem que estar protegido contra o TOV em si, independente desse valor aqui. Então, nesse caso, e aí é importante falar, isso é por norma. Não é tipo assim, o fabricante escolhe o que não vai fazer ou não vai fazer. A norma 61643, ela coloca situações em que o DPS tem uma capacidade de resistir ao TOV. Ele está protegido contra o TOV. Ou seja, o primeiro caso é uma falha insegura, é um DPS que não vai ser certificado pela 643, ele não vai vir aqui no IEE e ser ensaiado, e no final ele vai ter uma aprovação, porque ele não está preparado para essa situação. Ele é destruído, simplesmente ele é destruído. Existe um tipo de DPS também que a norma permite, que consegue a certificação, que é o de falha segura. A tensão vai subir, o DPS vai fechar, vai começar a conduzir uma corrente em regime permanente, ele vai se danificar, mas é uma falha segura. Ele se danifica sem que a falha dele contamine ou coloque em risco a instalação elétrica. E existe uma outra qualificação do varistor, do DPS, que é a suportabilidade a TOV. São DPS que a tensão pode subir, ele vai resistir a esse aumento de tensão e não vai se danificar. Tá certo? Todos esses parâmetros são definidos. A duração da sobretensão e o valor da sobretensão. Não é simplesmente ele vai resistir, o que acontece? Isso é definido onde? Isso é definido no catálogo do DPS. O catálogo do DPS indica qual é a situação dele, se ele é de falha segura ou se ele é resistente ao TOV, e quais as características definidas no tipo de sobretensão que está acontecendo, a sua intensidade e a sua duração, e o que acontece no DPS nesse caso, nesse sentido aqui. Eu faço um parênteses para lembrar sempre aqui que segurança tem custo. Segurança não é simplesmente algo que é da nossa vontade.
A segurança implica em quê? Em tecnologia, em desenvolvimento, em ensaios. Então, obviamente, um DPS que não é certificado, ele é muito mais barato do que um DPS que tem sistema de falha segura, que é mais barato que um DPS que resista ao TOV. Então, os projetistas, voltando a falar os colegas que são projetistas, no projeto dos senhores, os senhores têm que avaliar qual é a característica da instalação. É uma instalação rural, é uma indústria? Como acontecem os TOVs, as variações de tensão e sobretensões temporárias nessas instalações? Elas são mais frequentes? São raras? E, nesse caso, eu vou dimensionar um DPS em função daquilo que ele vai esperar nessa condição. Modo de degradação dos varistores são totalmente diferentes. Existe a degradação do varistor em circuito aberto, ou seja, ele é uma chave aberta. Normalmente, sempre o DPS é uma chave aberta. 99% do tempo, ele é uma chave aberta. Mas ele está energizado. Nesse caso aqui, o DPS explode. Quando ele explode? Quando a intensidade da corrente que passa por ele é maior do que a corrente nominal do DPS. Ou seja, ele vai conduzir mais corrente de surto, não em regime permanente, em surto, do que ele foi fabricado para fazer. Isso, por incrível que pareça, para a instalação não é a situação pior. Porque praticamente o DPS vai explodir, mas a gente pode estranhar, mas ele vai explodir uma granada. Claro que espero que ninguém esteja com a cara colada no DPS quando isso acontecer. Ele está num quadro dessa situação. Estou dizendo que essa situação seja confortável. Só que eu estou dizendo que é uma situação menos segura, porque normalmente os valores de DPS que existem hoje no mercado, eles excedem a necessidade das correntes. Então, o professor Piantini colocou aqui valores de corrente. Esses valores de corrente são estudados, são conhecidos. Então, os DPS que as pessoas adquirem no mercado hoje, seja tipo 1 de 12K, de 25K, de 50K, seja o tipo 2 de 20, de 40K, normalmente esses valores são muito mais altos do que aquilo que vai acontecer na prática. Então, esse não seria o problema maior. O problema maior, e nesse caso aqui o DPS não pega fogo. Então, o senso comum pensa que essa seria a situação mais perigosa. Poxa, o que vai acontecer quando passa uma corrente de surto pelo DPS e o DPS não consegue conduzir essa corrente de surto? A situação mais perigosa acontece quando o DPS está em estado de curto-circuito. A impedância dele baixa muito. Quando ele começa a conduzir uma corrente em regime permanente. Porque, nesse caso, é uma situação que o DPS não está preparado. No caso, eu estou falando de varistores, tá? Eu deixei, não sei se... De varistores. Ele não foi preparado para fazer isso. Ele não foi fabricado para que essa situação seja uma situação razoável. Trabalhar como uma chave fechada. E aí, nesse caso, o que acontece? A redução da resistência interna do DPS. Ou seja, ele é uma chave aberta e vira uma chave fechada com a sobretensão. Só que a degradação do DPS faz com que ele vire uma chave fechada para a tensão da rede. Por quê? Deixa eu passar isso aqui. Então, o que a gente tem que tomar cuidado nesse sentido? O baixo valor da tensão máxima de operação, ou seja, se a tensão máxima de operação é 130 volts, é 140 volts numa rede 127, rapidamente essa tensão vai fazer com que o DPS opere. Isso eu tenho que evitar. A ausência ou má qualidade dos conector térmico, eu já vou explicar em seguida porque eu tenho pouco tempo. A flamabilidade do invólucro, DPS que são varistores pegam fogo. Então, é uma característica do varistor. Então, o varistor tem que estar dentro de um invólucro que não pegue fogo facilmente, porque o varistor, ele possivelmente vai pegar fogo. Falta de coordenação entre o DPS e o dispositivo de proteção a montante. O que acontece aqui, rapidamente aqui? Isso aqui é o gráfico, é a curva do varistor. Isso aqui a gente está chamando de ponto de 1 mA. Esse ponto de miliampere significa a transição do DPS de uma chave aberta para uma chave fechada. Então, no caso desse varistor, ele é de 50 volts aqui. Quando a tensão chegar no terminal dele de 50 volts, ele deixa de conduzir microamperes e passa a conduzir miliamperes. Ou seja, ele começa a entrar num estado que a sua impedância está reduzindo drasticamente. À medida que ele conduz, os grãos de óxido de zinco começam a se fundir. É um processo de soldagem. O calor gerado pela passagem da corrente faz com que esses grãos juntem. Então, à medida que esses grãos juntam, eles não se soltam mais, porque não existe energia que reverta o processo.
e eles começam a ficar cada vez maior número de grãos juntos. Então, o campo elétrico que vai fazer com que os outros grãos se juntem e ele forme uma chave fechada, cai. E essa curva, essa tensão de 1 miliampere, ela vai caindo. Cada vez ela vai abaixando até que ela chegue no valor da própria rede. Então, o que aciona o DPS é a tensão na rede ali. Então, ele vai ficar permanentemente uma chave fechada. Ele vira um resistor. Ora, todo resistor ele tem uma dissipação de calor, não tem uma dissipação de calor? Só que no computador do Danilo aqui tem um resistor ali dentro. Não tem problema. Porque o fabricante do computador colocou uma circulação de ar ali e uma distância entre os resistores e os outros componentes, de tal maneira com que esse calor seja dissipado. O que não acontece no varistor. Porque aquele varistor ali é um grande resistor numa caixinha de plástica. Então ele começa a aquecer e aquele material plástico não dissipa aquele calor. E ele pode pegar fogo. Para evitar que isso aconteça, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, dimensionar os varistores de tal maneira que eles atuem um certo número de vezes antes que eles percam as suas características. Por esse motivo, é extremamente não recomendável que os varistores sejam instalados como DPS tipo 1. Porque os varistores que são instalados com DPS tipo 1, eles têm pouca capacidade de corrente na onda 10-350. Então, qualquer atuação da descarga atmosférica vai fazer com que esse varistor perca a sua vida útil e entre naquele estado de baixa resistência ali. Esse é o primeiro ponto. Então, o que acontece? Como o varistor tem um final de vida útil, o seu fabricante coloca um desconector térmico dentro do varistor para que, quando começa uma corrente em regime permanente passando por ele, esse desconector térmico abre e o varistor é desconectado do circuito aqui. Isso é praticamente uma obrigatoriedade. No caso do centelhador, ele não acontece, porque o centelhador não chega no final de vida útil. Aí alguém pode pensar assim, mas não tem o caso do curto-circuito? Isso aqui é um desconector térmico, ele não é uma proteção contra curto-circuito, ele é uma proteção contra sobrecorrentes. Então, eu não vou colocar um desconector térmico num centelhador para ele proteger contra uma coisa que não acontece. É a mesma coisa que colocar um paraquedas num Boeing. Se ele cair, a gente pega o paraquedas, não faz sentido. Então, mas no caso do varistor, isso é fundamental. E é fundamental que esse cara seja coordenado com um dispositivo de retaguarda que é colocado pelo projetista. Aí que está o grande erro que até hoje é cometido. Muita gente pergunta assim, Sérgio, como é que eu calculo o disjuntor? Como é que eu calculo o fusível para proteger o DPS? Eu não calculo. Ninguém calcula. O fabricante informa qual é o valor de corrente em regime permanente que passa pelo DPS, de tal maneira que você coloque um dispositivo que impeça que essa corrente passe daquele valor. Se o meu DPS consegue dissipar calor correspondendo a uma passagem de uma corrente de 40 amperes, eu vou colocar um disjuntor ou um fusível com a corrente nominal de 40 amperes para que, caso a corrente seja 50 e o DPS não consiga mais dissipar esse calor, o disjuntor interrompe ele. E ele pede ainda que você coloque um cara com essas mesmas características, caso o desconector térmico dele, que ele colocou, falhe, o seu desconector, o seu dispositivo que você fez para essa finalidade aqui, interrompe o circuito aqui. Alguma coisa nesse sentido aqui. Ó, QGBT, eu tenho um fusível aqui nesse quadro aqui, se ele atende, ótimo, se ele não atende, a gente se encarrega de colocar um. A mesma coisa que no quadro de distribuição. Se esse cara aqui atende a necessidade que o fabricante determinou, se atende, eu não preciso colocar. Se não atende, eu coloco isso aqui. Agora, presta atenção. A função desse disjuntor e desse fusível não é proteger contra surtos. Não é para isso que ele está lá. A função do disjuntor ou do fusível é proteger a instalação no caso de um final de vida útil do DPS, que ele próprio, DPS, não se encarregou de sair do circuito. Isso vale, inclusive, para o centelhador, mesmo o centelhador não chegando em final de vida útil. Aí pode gerar uma confusão. Então, deveria colocar um desconector térmico dentro do centelhador. Não, porque o centelhador não vai chegar em final de vida útil. Mas, caso aconteça algum problema,
mesmo assim ele pede que você coloque para uma eventualidade que, com pouca probabilidade de acontecer, sua instalação esteja protegida. Terminando aqui, ficou muito baixo aqui, mas eu vou mostrar o que tem, não precisa ir. Essa é a folha de dados de um centelhador, essa é a folha de dados de um varistor. São diferentes, porque existem coisas que o centelhador tem e o varistor não tem. Mas todas as informações para a segurança da instalação do DPS estão aqui. Inclusive, por exemplo, aqui qual é o valor do disjuntor ou fusível à retaguarda, qual é a capacidade de curto-circuito que o disjuntor, o DPS, pode aguentar, o grau de flamabilidade, ele é certificado pela norma UL. Então, em que condições o DPS pega fogo, está certificado aqui. Vocês estão entendendo? Aquela questão que eu falei do TOV está aqui também. Ou seja, ele mostra qual é o valor de TOV. Está aqui naquela coluna ali, aqui minha mão treme muito, não, temporável e volts. 375 volts em 5 segundos, ele resiste. 440 volts em 120 segundos, em 120 minutos, que é 2 horas, ele falha e falha seguramente. Todas essas informações, que são as informações necessárias para que o DPS seja instalado de forma segura, estão na folha de dados. Só que cabe ao projetista procurar essas informações. Ele precisa saber que elas existem, eles precisam saber que elas são necessárias, aí ele vai usar essas informações aqui. Mas todas elas estão ali. Todas as informações que determinam de que forma o DPS seja utilizado de forma segura. Concluindo aqui, dispositivos de proteção contra surtos protegem a instalação contra surtos e tensões sobre tensões transitórias, essa é a finalidade deles, mas eles devem ser protegidos pela instalação. Então, esse é o... Tem um minuto ainda? Acabou? Então, já concluí. Eles têm que ser instalados, a instalação que vai receber o DPS também precisa ter características que permitam a utilização desse DPS. Não adianta eu pegar um DPS numa instalação mal feita, mal aterrada, com mal distribuídos circuitos, e achar que ele vai proteger contra tudo e contra todos. Porque ele não vai fazer isso. Ele vai ser o primeiro elemento a sofrer a instalação. Ele vai ser vulnerável aos erros da instalação. Primeiro eu faço uma instalação correta, seguindo a 5410. Depois eu instalo o DPS. Tá? Queria agradecer a paciência, agradecer a doutora Marianne e ao Hélio pela promoção desse evento.